E agora nós vamos falar um pouquinho dos exercícios. Observe a figura a seguir e determine quais os vetores, as flechas, que têm a mesma direção. Lembrando que direção é aquela ideia de horizontal, vertical e inclinado. Então veja, o vetor B e o vetor F têm a mesma direção horizontal. O vetor A e D têm a mesma direção. E o vetor C e E têm a mesma direção. Letra B, qual tem o mesmo sentido? O B tem o mesmo sentido, né? Está apontando da esquerda para a direita, e o F também. O A e o D também estão apontando no mesmo sentido, de baixo para cima, e o D também de baixo para cima, só que C e E têm sentidos opostos. C, qual deles tem o mesmo comprimento? Observe que o A tem um comprimento diferente do D, o C e o E têm um comprimento diferente, um módulo diferente, e o B e o F, eles são de tamanhos iguais. Então, item C, B e F. E quais são iguais? O B e o F. Porque para ser igual, ele tem que ser igual em direção, em módulo e em sentido. Questão número 2. Sobre a superfície plana, um homem caminha 50 metros para norte e em seguida 120 para leste. A que distância ficará ao final do ponto de partida? Então, gente, muita atenção nessas questões. Leia devagar e vamos coletar os dados. Então ele diz que ele está caminhando sobre a superfície plana e ele caminha 50 metros para norte e em seguida 120 metros para leste. Então vamos para a figurinha. Então nós temos aí um sistema de referência norte, sul, leste e oeste, e nós vamos começar a desenvolver a questão. Então ele diz que um homem partindo aqui do centro, ele vai se deslocar 50 metros para o norte, depois 120 metros para o leste. Então ele quer saber a distância ao ponto de partida. Então o ponto dele partiu desse ponto central aqui e foi até esse ponto. Então ele quer exatamente esse vetor em branco, esse vetor branco que eu chamei de DR. Se você observar, essa figura formada aí, na verdade, é um triângulo retângulo, onde o vetor branco é a hipotenusa, o vetor verde e vermelho são os catetos. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, pois se trata de um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quem vai ficar no papel de A é dr, e os catetos serão 50 e 120. O A é dr aqui, A ao quadrado, B é o primeiro cateto, que é 50, coloquei aqui, mais C, que é 120. Todos ao quadrado. Então ficou dr ao quadrado igual a 50 ao quadrado, 2.500, 120 ao quadrado, 14.400. Então dr ao quadrado, 16.900. Conclusão. dr vai ser raiz quadrada de 16.900, então o deslocamento vai ser igual a 130 metros. Então, essa distância do ponto de partida, vetorialmente falando, até o ponto de parada, da onde ele partiu até onde ele parou, é exatamente 130 metros. Outra questão bastante importante é a questão 3, onde diz: uma pessoa atravessa uma piscina de 4 metros de largura, nadando com a velocidade média de 4 metros por segundo em uma direção que faz um ângulo de 60 graus, com a normal. Quantos segundos levará o nadador para alcançar a outra margem? Então, o primeiro conselho que eu dou ao aluno nesse momento é tentar traçar um plano cartesiano aí. Então, observe, ele está nessa margem, quer chegar ao outro lado. Então, nós podemos decompor esse vetor em duas componentes, uma na direção de x, que eu vou chamar de v de x, e uma na direção de v de y, que nesse caso eu não coloquei no desenho. E fiz um comentário aí: como a velocidade é uma grandeza vetorial, podemos representá-la num plano cartesiano observando duas componentes, uma na direção de x e outra na direção de y. Observe que a velocidade, a componente da velocidade que vai fazer ele chegar de uma margem para outra, não é a componente vertical, é a componente horizontal, ou seja, v de x. Então, com um comentáriozinho abaixo aí, para atravessar a piscina, nós iremos usar a componente v de x. Só que v de x, como vimos em slides anteriores, é v cosseno θ.
Como a velocidade foi dada na questão, que é igual a 4, e o ângulo aqui é 60, então vamos determinar esse vetor verde. Como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então vamos chegar aqui, v de x é 4 vezes 1 sobre 2. Conclusão, velocidade média na direção de x, 2 metros por segundo. Mas veja, ainda não terminamos a questão. Ele quer saber em quantos segundos o nadador vai levar para alcançar a outra margem. Então, nós sabemos que v de x é igual a ΔS de x sobre ΔT. Como nós queremos encontrar o tempo, jogamos o tempo aqui para cima, ó, e v de x para baixo. Então, ΔT vai ser igual a Δx sobre velocidade x. Como a distância nós temos de uma margem a outra que é 4, nós vamos colocar aqui no lugar de Δx, ó, e a velocidade v de x nós encontramos, que é 2, então o tempo será de 2 segundos. Questão número 4. Com 6 vetores de módulos iguais a 2u, construiu-se um hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é adote o cosseno de 120 igual a menos 1 meio. Então nós temos aí um hexágono a 6 lados, um hexágono regular, onde cada um dos lados mede 2 unidades. Então o primeiro conselho que eu dou para o aluno é ele colocar uma letra em cada um desses lados, que na verdade são vetores, né? O A, o B, o C, o D, o E e o F são vetores. Então observe, como podemos ver na figura abaixo, nós podemos somar os vetores que têm a mesma direção e sentido. Então veja o vetor B e o vetor E, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então eu posso somar diretamente o vetor B e E, o B vale 2, o E vale 2, então B mais E é igual a 4. Então resolvi o problema aqui de B e E. Está faltando agora os vetores A e D, e F e C. Então vamos lá. Então nós temos aí, ó, figurinha já, ó. Está aqui o vetor B, ó. Peguei o vetor B e arrastei para cá. O vetor A está aqui, arrastei para cá. Esses dois vetores eu posso somar. 2 mais 2, 4. Está aqui o vetor C. Peguei ele daqui e joguei aqui. Arrastei ele, ó. E nós temos também o vetor F. O D mais A é 4. O C mais F 4. E nós vamos determinar o seguinte. O ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. Então, o ângulo entre C e D, o ângulo aqui entre C e D é 120. Então, eu considerei aqui 120. Então, utilizando a lei dos cossenos, vamos determinar esse valor de R. R ao quadrado é igual ao primeiro lado, primeiro vetor, que é esse aqui, que é 4 ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, que é 4, vezes o segundo vetor, que é 4, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 120. Fazendo todas as contas, 4 vezes 4, 16, colocando o valor do cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 16 mais 16, 32. Podemos cortar, vemos aqui que menos por mais dá menos, ó, podemos simplificar os dois, e nós vamos chegar à conclusão que R ao quadrado é igual a 32 menos 16, que vai dar R igual a raiz de 16, que é 4. Como o vetor resultante é a soma de todos os vetores, nós temos o seguinte, que o vetor resultante, que é a soma de B mais E, mais D, mais A, mais C, mais F, B mais E nós já calculamos, que é 4. E o vetor resultante de D mais A, mais C, mais F, deu aqui, ó, deu 4. Então, a conclusão, o vetor resultante total vai ser 4, B mais E, e essa soma aqui, que foi toda em vermelho, nós calculamos aqui através da lei dos cossenos, que deu 4. Então, o vetor resultante igual a 8, que seria esse vetor em azul. Galera, é o fim, boa sorte, boa prova, não temos pressa, mas não percamos tempo. Valeu, um abraço.